Instituto Rodrigo Mendes, Fundação FC Barcelona e Unicef. Portas abertas para inclusão e educação física inclusiva. Em várias escolas, crianças com e sem deficiência fazem juntas atividades físicas. Elas lançam barras, chutam bola, dançam, fazem malabares, jogam capoeira e ciranda. Coletânea de práticas inclusivas. Brincadeiras tradicionais. Maceió. Escola Padre Brandão Lima. Kelly Moisés, professora de educação física. Cada professor trouxe uma brincadeira e eles trouxeram as brincadeiras que os pais deles faziam. E dentro dessas brincadeiras a gente começou a fazer as variações. Sheila Dias, atendimento educacional especializado. Tem tantas possibilidades lúdicas, tantas possibilidades pedagógicas, né? E é um direito de todos. E por que o aluno com deficiência fica à parte até de uma brincadeira? A gente imaginou os eixos de aprendizagem, né? O que é que a gente quer trabalhar, o que é que a gente quer estimular? A interação, a inclusão, as questões cognitivas, motoras. Então, como é que a gente pode ver essas brincadeiras? Tem as cooperativas, né? As brincadeiras cooperativas, as cantadas e a construção. Então, nesses três eixos, a gente pode trabalhar questões de raciocínio, de percepção visual, auditiva e também questões de interação, de inclusão, porque as brincadeiras elas têm essa função social, né? Crianças brincam de ciranda, outras jogam peteca. A gente precisava que os educadores eles também abraçassem a nossa proposta, entendessem a nossa proposta e tentar que eles fizessem um link com a prática deles também. Então a gente fez uma apresentação do projeto, explicando os objetivos, os eixos que a gente queria trabalhar. Do pega-rabinho, por exemplo, que ele fica atrás, né? Então, aí durante as brincadeiras a gente viu que alguns tinham dificuldades. Como é que a gente vai fazer? Aí eles mesmos deram, tia, então vamos não coloca o rabinho nas costas, coloca na mão que fica mais fácil de pegar. E quando pegar, faz a corrente. Eles iam dando ideias e a gente problematizando. Mas a estrutura, o propósito da brincadeira era mantida. No cabra cega, que a gente tinha que colocar a venda e primeiro eles viam que eu era criança, a gente escolhia que ele ia chegar ao encontro dela. Para isso eles tinham que chegar ao encontro delas com a venda nos olhos. Começamos a pedir sugestões a eles. Tem alguém que ficou sem brincar? E todo mundo, Ludmila. E como é que a gente faz para a Ludmila participar? Então eles nos deram a alternativa de que Ludmila não podia ir só, então nada mais justo que ela tenha um companheiro. Então, a partir daquele momento, a cabra cega seria em dupla. Porque um iria ajudar o outro, o que estava segurando não podia falar, só podia direcionar. Então, foram eles mesmos que nos deram as alternativas. E a gente foi só aumentando assim, né? Cada vez que falava uma coisa assim, mas e a gente pode mudar como? E a gente pode fazer como? E isso foi deixando eles bem à vontade para participar e trazer os coleguinhas que estavam sem participar para a brincadeira. Dênia Taques, professora de educação física. De que forma a gente ia trazer o Marquinho autista para o Pai Francisco? Esse novo olhar. Então, o Marquinho mudou a brincadeira, que seria, a gente já cantou de outra forma. Dinossauro está na roda, tocando o seu violão. Então, trazer o quê? A história dele. Edilza da Silva, mãe do José, aluno com deficiência. Ele interage mais com as pessoas, né? Fica com mais liberdade para fazer aquilo que quer, assim, na escola, participação de tudo. Tudo que tem, qualquer programação na escola, ele quer participar, ele ama a escola. José brinca com os colegas, grupo de crianças posa para a câmera. O projeto impactou 50 mil pessoas de 15 capitais brasileiras. Acesse o material completo rm.org.br/portas-abertas. Agradecimentos: Dênia Taques, Jaqueline Duarte, Kelly Moisés, Maria Albuquerque, Sheila Dias, Sérgio Rocha, estudantes e familiares, Escola Padre Brandão Lima, Secretaria Municipal de Educação de Maceió. Portas abertas para inclusão e educação física inclusiva. Instituto Rodrigo Mendes, Fundação FC Barcelona e Unicef. Macaca Filmes.